E aí, povo, beleza? Meu nome é Juan, eu vou agora para o quarto período de medicina e eu estou aqui para ajudar vocês com algumas dicas, com algumas informações, com o que você deve fazer há pelo menos aí 4 meses até a prova do Enem, um pouquinho menos de 4 meses, 3 meses e um pouquinho, de uma forma rápida, sem perturbar muito o seu tempo, sem atrapalhar muito você e de uma forma que vai te ajudar, beleza? Então, antes de mais nada, se você puder aí, clica aí em se inscrever, dá o like e compartilha com esse teu amigo aí que também está nessa jornada aí de passar no Enem, beleza? E me perdoe aí se esse vídeo ele ficar com a claridade uma hora, outra claridade outra hora, porque eu tô aqui na janela do meu quarto e tá muito nublado hoje. Gente, então antes de mais nada, é interessante a gente falar o seguinte, olha, para estudar para o Enem, você tem que dividir em 3 etapas. A primeira etapa é você estudar direito, os assuntos, tá? Tem uma gama de conteúdos que você precisa estudar para o Enem. Depois você vai revisar esses assuntos e depois você vai praticar muitas provas antigas. Ou seja, você vai fazer exercício pra caramba. E aí você conclui todas as etapas de preparação para o Enem. Então vamos dividir aqui em 2 etapas, beleza? Para você, a primeira etapa que já está estudando, e para você que ainda não começou a estudar, beleza? Eu vou falar primeiro para quem já está estudando. Bom, entende-se que se você já está estudando desde o início, você já está aí no finalzinho dos conteúdos teóricos, ou está chegando perto, pelo menos, né? Ou já terminou e tal. Então, você que já terminou a sua bagagem teórica, o interessante que você faça agora, meu querido, é o seguinte: revise aqueles conteúdos que mais caem na prova e caia de cabeça em exercícios da prova do Enem, beleza? A gente tem uma cacetada de questões aí, de provas antigas que você pode pegar gratuitamente lá no INEP e começar a resolver. E, além de você resolver, você vai pegar aquelas questões que você errou e vai anotar num caderninho, um tablet, um computador, o que você tiver, tá? E o que você gostar. Aqueles erros que você cometeu, o porquê que você cometeu aqueles erros, e investigar ou na literatura, né, ou na teoria que você errou, ou se você errou por conta que você ficou distraído na hora, caiu em alguma pegadinha, faça essa análise, tá? Constantemente, continuamente, com todas as questões de todas as provas antigas que você fizer, que vai dar super certo para você, tá certo? Mas para você, meu amigo e minha amiga, que provavelmente é a grande parte do público que deve estar aqui nesse vídeo, é o seguinte: se você não começou a estudar ainda, não dá tempo de você ver tudo que você precisaria ver. Toda aquela base teórica e tal, 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 tal. Não dá mais tempo. Então, para você, a saída é o seguinte: focar naqueles conteúdos que mais caem na prova. Então, quais são aqueles conteúdos que mais caem na prova? Eu vou falar aqui quais são eles. Ué, mas por que esses conteúdos, né, se fala desses conteúdos que mais caem na prova? Por que todo mundo fala de estudar esses conteúdos que mais caem na prova? Você tem que entender que a sua condição agora, ela não é a mais favorável. Você não veio estudando ao longo dos meses, e eu não sei qual é a sua bagagem. Não faço a mínima ideia se você já tem um conhecimento bom ou se você não tem, isso aí vai variar muito. Então, como eu não sei e entendo que a sua condição não é a mais favorável, é interessante que a gente foque em uma estratégia que faça com que você acerte o máximo de questões possível. E a estratégia, uma delas, né, que faça com que você acerte o máximo de questões, é focar naqueles conteúdos que mais caem. O problema disso é porque alguns desses conteúdos que mais caem, eles exigem uma base, tá? Então, a gente vai ter que se virar nos 30, você vai ter que apelar para algumas outras estratégias, vai ter que sofrer um pouquinho mais, mas ainda é possível, tá bom? Você pode ter um pouco mais de dificuldade na hora do entendimento, já que você não tem uma base tão bem consolidada, mas você consegue, tá certo? É uma boa estratégia. Então, foque naqueles conteúdos que mais caem, já vou falar quais são eles, peraí. Junto ao estudo desses conteúdos que mais caem, eu preciso que você aumente a frequência de revisões, tá? Você vai precisar revisar com uma maior frequência e que você una exercícios também, tá? Então, a estratégia é um pouquinho diferente para quem já vem estudando. Para quem já vem estudando, terminou a bagagem teórica agora, a gente foca mais em revisões e exercícios. Revisões e exercícios. Você vai ter que mesclar os três. Estuda os conteúdos que mais caem, intensificar as revisões, que você não tem muito tempo, e fazer bastante exercício, principalmente aqueles das provas antigas do Enem. Juan, quais são os conteúdos que mais caem? Bom, é impossível falar todos aqui, né? O tempo não deixa e o objetivo do vídeo é ser mais sucinto. Eu tenho uma lista, tá? Talvez vocês possam me chamar depois do Instagram, eu posso passar para vocês. Então, assim, humanas. Humanas de história. Cara, você tem que saber a história do Brasil. A história do Brasil desde colônia, Império, República, República Antiga, República Nova, tá? Alguns feitos de alguns presidentes. Isso aí, quando costuma cair, cai com uma certa frequência, sabe? Em relação à história, cai com uma certa frequência quando cai conteúdos específicos. Nem sempre na prova de humanas cai conteúdos específicos. Então, história você tem que saber isso, tem que saber a Idade Média, um pouquinho sobre Roma e Grécia, principalmente essa questão aí da política e da democracia, é muito importante. E basicamente é isso para a história. Mentira, tem Iluminismo e Revolução Francesa também, que são dois conteúdos que costumam cair com certa frequência em história. Então não esquece deles também não, beleza? Para geografia você vai focar em geologia, costuma cair. Você vai focar em clima, você vai focar em agricultura e você vai focar em urbanização, junto também com o assunto de populações. Geralmente esses assuntos são os que mais caem. Filosofia e sociologia, você vai estudar os filósofos, as ideias dos filósofos e dos sociólogos. Então você vai pegar filosofia e sociologia, antiga, moderna e contemporânea. Então, você vai pegar os principais filósofos que tratam sobre as principais ideias desse período,
e você vai estudar sobre eles, tá? Com exceção, por exemplo, de filosofia, que você tem que dar uma olhadinha naquele período pré-socrático e no período socrático, beleza? Para linguagens, eu não tenho muito o que falar para vocês. Porque linguagens, cara, eu tenho de prova que você aprende a fazer na prática, tá? Então você tem que fazer várias provas antigas, que aí você pega com uma certa facilidade a capacidade de você fazer 30, 35 acertos, beleza? Com uma certa facilidade. Mas se for para falar, por exemplo, estudar as vanguardas, estudar as escolas literárias, estudar gêneros textuais, tipos textuais, enfim, isso aí vai te dar uma base para aquelas questões que elas forem um pouco mais específicas. Mas, assim, para falar a verdade mesmo, é prático. Vá fazer as questões, identifique os seus erros, pegue o jeitinho da prova, pegue o jeitinho das questões, como elas são cobradas, que isso é melhor para você, porque você está enchendo aí sua cabeça de conteúdos, sendo que outras matérias cobram mais conteúdo do que linguagens. Matemática, que é importante pra caramba, você vai focar, meu filho, matemática básica com força. Você vai entender todos aqueles conteúdos mais básicos de matemática. É interessante que você estude matemática básica com força. Meu filho, matemática vai valorizar muito sua nota. Então você precisa estudar a básica. Tá? Estatística, geometria, regra de 3, dentre outros, certo? Natureza, aí o buraco já é mais embaixo. Por quê? Meu filho, é conteúdo com força de natureza. Natureza, você consegue fazendo provas antigas, tá? Principalmente aquelas questões de biologia, algumas questões de química, e tá, vai, um pouquinho de física também, você consegue pegar por meio da prática. Então, tem muitas questões que se repetem. Mas a gente tem que fragmentar. Aqui não tem jeito, tem que fragmentar o estudo. Em biologia, você vai focar em ecologia, citologia, genética e evolução. Tá bom. Para química, você vai focar em química inorgânica, química orgânica, cai muito, reações químicas e estequiometria. Eu sei que é um pouco mais pesado, mas infelizmente é o que mais cai na prova. Para física, aqui o bicho pega. Cinemática cai todo ano, dinâmica cai todo ano, eletrodinâmica cai todo ano e também foca bastante em ondulatória, tá? Principalmente aqueles fenômenos ondulatórios, cai pra caramba, cai todo ano. Claro, pessoal, existem outros assuntos que também caem, provavelmente vão cair, mas aqui a gente está tentando dar uma focada em 4 meses até a prova, tá? No mais, é interessante que você tente fazer o máximo de exercícios possíveis e tentar entender a forma que a questão é cobrada, mesmo sem entender profundamente o conteúdo. Porque aqui a gente está tentando focar em acertos, né? Eu sei que as questões mais fáceis, elas influenciam, com certeza, por isso que eu estou falando daqueles assuntos que mais caem, mas é interessante que a gente foque em acertar o máximo de questões possíveis, tá? A gente consegue estudar isso por meio da internet, do YouTube, de materiais? Consegue. Você não precisa de um cursinho, você não precisa de um material extra pagar. Mas se você tiver um material desse, você concorda comigo que se você tem um material mais organizado, mais assertivo, mais direto ao ponto, que basta que você clique, que você vai encontrar aquilo que você precisa, é mais interessante que você tem? Então você não precisa, mas se quiser é interessante. Então eu tenho um material top, maravilhoso, tem isso e um monte mais de coisa, inclusive redação, um monte de coisa. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira olhar, tá certo? Tá no precinho muito bom, você ainda tem como dividir. E tem um vídeo lá explicando melhor, para eu não consumir tempo aqui, beleza? Então dá uma olhadinha aí, que talvez você se agrade. Então foi isso, pessoal. Espero que eu tenha sido útil aqui para vocês. Ainda é cedo para falar, mas boa sorte nessa prova. Continuem aí nessa garra. E é isso aí, tamo junto. Me sigam lá no Instagram, tá bom? Juan Dicas Enem, @Juan Dicas Enem. Às vezes eu posto o Medvlog lá, o pessoal também gosta, né? Você que quer fazer medicina, é legal. Valeu, tamo junto, é nóis.